Vamos lá, alunos, voltando, né? Retomando aí o conteúdo, vamos lá. Vou compartilhar de novo aqui os meus slides. Então, a gente parou aqui, né? Vamos retomar a partir da aula 5. Então, na aula 5, nós iremos abordar o desenvolvimento de controles para auditoria interna e externa. Então, alguns conceitos, né, do que é auditoria interna, do que é auditoria externa e como é desenvolvido esses controles para que ela seja realizada. Então, o que é a auditoria interna? É uma das características básicas de auditoria que se dá pelo fato de que o seu processo ele é obrigatoriamente executado por um profissional qualificado que faz parte da empresa em que o mesmo está ocorrendo. Então, na auditoria interna, o profissional que vai lá realizar, que é um profissional qualificado, ele obrigatoriamente ele faz parte da empresa que ele vai auditar. A empresa é responsável, então, por definir quem será esse profissional da área para realizar essa atividade. E é utilizada, esse tipo de auditoria interna, ela é utilizada para a realização de checagens iniciais referente às normas e regulamentações, né, da organização, para atestar o funcionamento de um processo, de um modelo, exigidas pela legislação geral. E apresentar quais os aspectos, a partir dessa auditoria interna, apresentar quais os aspectos, né, podem aí ser trabalhados, ser aprimorados e serem melhorados. Essas são as características aí da auditoria interna. Já na auditoria externa, ela se caracteriza-se como um processo de averiguação realizado por um auditor externo, ou seja, nesse caso, a auditoria ela é realizada por um profissional independente que não possui nenhum vínculo com a empresa em questão. Então, a auditoria interna, o profissional tem que pertencer à instituição, à empresa, e na auditoria externa, não. Ele não possui vínculos com a empresa que ele vai auditar. Ela assegura que os processos que estão sendo auditados, eles seguem todas as normas necessárias, de acordo com aqueles padrões que eu já mencionei para vocês, e identifica pontos também que possam ser aprimorados para também trazer resultados positivos para a organização. E essas empresas de grande porte, elas normalmente optam pela realização da auditoria externa, porque elas podem garantir ainda mais a credibilidade do processo. E aí isso favorece muito as empresas. Na profissão de auditor externo, então, a gente tem alguns itens que precisam ser seguidos, né? Algumas competências, alguns aspectos, e dentre eles, aí eu separei alguns lá, que são as competências de auditoria e contabilidade, o entendimento do negócio do cliente, né, e seu setor de atividade. Aí, nas competências, né, vale lembrar que esse auditor, ele precisa ter um conhecimento na área e ele precisa dominar aí a contabilidade também. Então, entendimento do negócio, né, do cliente, o seu setor de atividade, identificar os problemas e propor soluções, entender as condições econômicas e políticas, utilizar as tecnologias de computação para fazer, né, a parte da avaliação dessas demonstrações financeiras, saber comunicar-se eficazmente com administradores, usuários e colegas, né? Então, saber se comunicar de maneira eficaz com esses usuários.
e reconhecer os elementos de risco empresarial, para que a auditoria ela seja realizada da melhor forma. As competências em contabilidade e auditoria, elas têm que aí existir uma integração, né? O auditor, eles falam isso o tempo inteiro, porque é uma parte importante da auditoria. Então, o auditor ele tem que estar integrado e familiarizado com os pronunciamentos técnicos de contabilidade e auditoria. Ele tem que ter um conhecimento de controles internos, né? O auditor de uma companhia aberta, ele tem que realizar uma auditoria integrada, tanto dos controles internos, quanto das demonstrações financeiras. Então, ele faz essa análise dos processos de controles internos e também das demonstrações financeiras da empresa. E o conhecimento dos negócios e seu risco. Que é o enfoque do risco empresarial e entendimento da estrutura básica para essas identificações, para identificar esses riscos. Na compreensão da complexidade do sistema contábil, a gente utiliza aí de sistemas eletrônicos nos quais os documentos originais, eles não são da maneira tradicional. E aí, por isso que o auditor, lembra que eu falei, precisa ter esse conhecimento, porque em muitos momentos ele vai se deparar com documentos que não estão nesses modelos tradicionais, que são os papéis, os arquivamentos. Eles são realizados de forma eletrônica. E aí, até porque muitos serviços de pagamento, hoje em dia, eles são realizados de maneira eletrônica, de formas que não exijam um papel em si, né, que é um documento tradicional. E os prestadores de serviço de garantia, dentro da auditoria, isso é muito importante, né, o que você vai... Esses prestadores de serviço, que são a garantia e da auditoria, são 3 os prestadores básicos, né? Que são os profissionais de contabilidade externa, que são os auditores externos, os profissionais de auditoria interna e os profissionais de auditoria governamental. A gente vai falar sobre cada um deles bem rapidamente, porque depois a gente vai voltar e abordar de uma maneira um pouco mais precisa os conteúdos das aulas, tá? A profissão de auditoria interna, então, ela inclui uma avaliação de processo para identificar e gerir riscos. Desculpa, tá? Aqui tá errado, gerir riscos. Inclui o desenvolvimento e implantação de controles eficazes, assegura que os processos estejam funcionando de forma eficaz, que os controles internos de uma organização também estejam funcionando, que os auditores internos eles prestam serviços de garantia e consultoria para a organização, sendo que os serviços de garantia, eles asseguram que as políticas ou exigências regulatórias estão sendo cumpridas dentro de uma empresa e que ainda esses processos, eles são eficazes. Identifica áreas para melhorias operacionais significativas. Então, a profissão de auditoria governamental. Na profissão de auditoria governamental, a gente tem os empregados por agências federais, estaduais e municipais, trabalhando ali no processo de auditoria. Então, eles trabalham com auditorias internas, desde auditorias internas até auditorias internas de relatórios entregues ao governo por organização externa. Então, são auditorias internas até auditorias de relatórios entregues ao governo por organizações externas. Então, ela faz a análise se o uso dos fundos públicos ele está adequado, se ele é adequado e se ele está de acordo com as leis e os regulamentos. Também, os serviços do governo, eles cumprem a finalidade
para se os serviços do governo eles cumprem as finalidades para as quais foram autorizados e financiados. E se está sendo realizado de maneira econômica e eficiente. Esse é um serviço bem importante da auditoria governamental, porque ele trabalha com essas agências federais, estaduais, municipais. Então, é uma forma de levar para o povo, de maneira mais clara, se os serviços estão sendo realizados da maneira para que foi proposto. As normas de auditoria. Então, as normas de auditoria, elas são baseadas naqueles padrões internacionais e em uma lei que rege aqui algumas dessas normas. Então, aqui a gente já tem um outro livro de indicação, tá? Que é as normas de contabilidade do setor público, que fala um pouquinho sobre esses aspectos. Então, elas são regidas basicamente pelas normas brasileiras de auditoria, que são regras ditadas pelos órgãos reguladores da profissão contábil do Brasil e tem por objetivo a regulação da profissão e das atividades, bem como estabelecer diretrizes a serem seguidas pelos profissionais no desenvolvimento dos seus trabalhos. Então, essas normas, atualmente em vigor no Brasil, elas são emitidas em conjunto pelo Conselho Federal de Contabilidade, pelo IBRACON, pelo Banco Central do Brasil, pela CVM e a Superintendência de Seguros Privados. E no âmbito internacional, a Federação Internacional de Contadores, ela também emite processamentos através da Comissão de Normas Internacionais de Auditoria, as quais contêm orientações aos países membros daquele órgão. Então, a contabilidade NBC TSP, estrutura conceitual de 23 de setembro de 2016, que é esse artigo 6 do Decreto de Lei 9.295 de 1946 e alterado posteriormente pela Lei 12.249 de 2010. E essa lei, então, ela faz saber que foi aprovada em seu plenário a seguinte norma brasileira de contabilidade. Essa é a lei que rege aí a norma brasileira da contabilidade, que é utilizada aí como as normas básicas da auditoria. Então, a NBC, TSP estruturada conceitual, ela é a estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, específica para o setor público. E nessa informação contábil de propósito geral aí das entidades do setor público, que é basicamente uma estrutura conceitual, ela estabelece os conceitos que devem ser aplicados no desenvolvimento das demais normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e do Conselho Federal de Contabilidade destinados às entidades do setor público. Além disso, esses conceitos, eles são aplicáveis à elaboração e à divulgação formal dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público também. Fica um pouco repetitivo, porque eu tenho que ler para vocês o que significam essas siglas, para que vocês entendam posteriormente quando elas forem citadas no decorrer do conteúdo. O objetivo geral, então, o objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviços à sociedade, conforme eu falei, em vez de obter lucros e gerar retornos financeiros aos investidores, que não é o propósito. O propósito é prestar contas para a sociedade. E os usuários dos RCPGs, das entidades do setor público, eles precisam de informações para subsidiar as avaliações de algumas questões, como, por exemplo, se a entidade ela prestou seu serviço à sociedade de maneira eficiente e eficaz, quais são os recursos atualmente disponíveis para os gastos futuros e até que ponto há restrições ou condições para a utilização desses recursos, a extensão na cálculo da carga tributária que recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar por serviços recorrentes tem mudado.
Se a capacidade da entidade para prestar serviços melhorou ou piorou em comparação com exercícios anteriores. E o objetivo das demonstrações contábeis das entidades do setor público conforme eu disse, o fornecimento das informações úteis sobre a entidade que reporta a informação. E ela é voltada para os usuários dos RCPGs, para os fins de prestação de contas e responsabilização e para a tomada de decisão. A eliminação das diferenças não fundamentais para os objetivos de duas estruturas conceituais e a utilização de um sistema de informação contábil integrado para gerar tantas demonstrações contábeis quanto os relatórios estatísticos de finanças públicas, que podem proporcionar benefícios aos usuários em termos de qualidade, tempestividade e compreensibilidade dos relatórios. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as fraudes contábeis. Então, o que são as fraudes contábeis? Vocês provavelmente já ouviram falar disso. Em alguns escândalos aí, alguns casos que tornaram-se públicos e foram muito falados. E a partir daí que surgiu essa necessidade de se aprimorar sobre as fraudes contábeis e quais são as maneiras aí de evitá-las, como os auditores podem evitá-las. Então, as fraudes contábeis, elas são consideradas, aliás, fraudes contábeis, todas as estratégias de manipular intencionalmente a contabilidade de uma empresa, seja para inflar os ganhos para investidores, omitir informações para reduzir a carga tributária ou beneficiar terceiros. E, além disso, esse tipo de prática, ele é considerado crime. Ele é um crime. Se em uma auditoria contábil fica comprovada a contabilidade fraudada, a empresa pode ter as finanças prejudicadas e os gestores envolvidos podem ter que responder criminalmente. Por isso, retomo que é importante, né, seguir todos os princípios de auditoria para que o auditor ele fique muito atento a isso. E quando há suspeita, indícios de que uma empresa comete fraudes contábeis, é realizada uma auditoria externa. E se comprovada a fraude, um processo contra a empresa, ele é aberto pelos órgãos de fiscalização, para ver se realmente existe essa fraude. Comprovado, aliás, eles vão tomar as demais medidas legais. Então, aqui é basicamente um esquema de classificação de fraude e abuso ocupacional. Então, a corrupção é o conflito de interesses, suborno, favores ilícitos, extorsões econômicas. E apropriação indébita de ativos, esquemas de desvio de caixa, pagamentos fraudulentos, roubos de estoque, roubos de outros ativos, uso de ativos da empresa e como os ativos pessoais. E a divulgação financeira fraudulenta, que também é um tipo de fraude contábil. Ela sobrevaloriza os ativos, né? Por exemplo, contas a receber, estoque, caixa, investimentos ou outros. Sobrevaloriza as receitas, o período incorreto, contratos fictícios que não existem, a sobrecarga de canais de distribuição, vendas de ativos com compromissos de compra. E a subavaliação das despesas, que pode ser o período incorreto, capitalização de depreciação abaixo do normal, classificação incorreta de passivos, manipulação de transações em partes relacionadas ou outras informações incorretas. E os padrões evidentes em todas as fraudes contábeis, eles implicam a seguinte relação à montagem de procedimentos de auditoria. Então, o auditor ele não deve ser pressionado pelo desejo do cliente de liberar o lucro anualmente, muito cedo. O auditor ele deve dissecar, ou seja, ele deve minuciar todas as transações complexas para determinar seu conteúdo econômico e as partes que têm obrigações econômicas.
Os auditores eles devem utilizar procedimentos básicos de auditoria baseado em risco, mais que apenas procedimentos analíticos. E o auditor pode ir além dos pedidos convencionais de confirmação para determinar a existência de ativos que dependem de outras áreas, por exemplo, caixa ou contas a receber. Então, aqui é um resumo das principais fraudes de divulgação financeira, tá? Alguns casos que eu trouxe aqui para vocês. Depois vocês podem ler, são casos públicos que alguns vocês podem ter ouvido falar. Então, eu trouxe aí como uma demonstração mesmo do tipo de fraude financeira. E na aula 8, a gente vai abordar, então, a relação entre a governança e a auditoria. Então, o que é a governança corporativa? Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ela é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselhos de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controles e das demais partes interessadas. As boas práticas de governança corporativa, ela converte princípios em recomendações objetivas e ela alinha esses interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, o que facilita o seu acesso ao capital e contribui para a sua longevidade. A presença da auditoria independente na governança corporativa, ela é muito importante, porque ela atribui para a confiabilidade das demonstrações contábeis e financeiras e as premissas básicas de transparência das informações, de prestação de contas e de visão estratégica, o que garante, assim, a concretização dos objetivos nos negócios. Então, a auditoria e a governança corporativa, ela possui alguns princípios básicos que são essenciais. Então, são lá a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Então, a transparência é mais do que a obrigação de informar se há o desejo de disponibilizar para as partes interessadas informações que sejam de seu interesse, e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Isso é ser transparente. A equidade, ela caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas. Então, as atitudes ou as políticas discriminatórias sob qualquer pretexto, elas são totalmente inaceitáveis. A prestação de contas, que é a prestação de contas de sua atuação, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões. E a responsabilização corporativa, que são os agentes de governança que devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a sua longevidade e incorporando considerações de ordem social e ambiental na definição de negócios e operações. Então, aqui é uma visão geral da governança corporativa, né? Quem fica com responsabilidade, quem são os grupos de interesse, as prestações de contas são passadas para quem e quem realiza essa garantia da auditoria. Então, basicamente, começa aqui pelos acionistas proprietários, aí passa pelo conselho de administração, pela administração executiva, pela administração operacional e pelos auditores internos. Né? Tudo isso influenciado ali para comunicar a sociedade, os funcionários, né, os grupos de interesse e garantia da auditoria pelos reguladores, os auditores externos e os credores. Aqui também mais um quadro, né, que fala da visão geral das responsabilidades. Em cada um deles, né, dos acionistas, conselhos administrativos e executivos, e a visão geral das falhas de governança corporativa. Isso, óbvio, eu também não vou ler, depois vocês podem pausar e ler com calma. E aí, isso é só uma continuação, tá? Eu achei importante trazer para vocês compreenderem bem aí, cada um, qual é a sua parte a ser realizada dentro da auditoria.
E é isso, né, o que eu tinha para passar para vocês. Eu vou gravar outras aulas com vídeos mais curtos, abordando aspectos importantes. Eu acredito que com esse conteúdo disponível, vocês já podem começar a estudar. Leiam, pausem os slides. Eu trouxe aqueles quadros justamente para vocês terem algo para ler, né, para se basear aí nos seus estudos. Seguindo as orientações aí adequadas, vocês vão, com certeza, conseguir aí fazer as atividades avaliativas e ter uma boa pontuação. É importante que vocês estudem o conteúdo. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo via AVA, via e-mail, né? Como alguns alunos fizeram, mas é importante que vocês acessem o professor, para que vocês tenham mais subsídios para os seus estudos e que vocês possam, né, compartilhar informações, tirar dúvidas, enfim. Isso faz parte do estudo. Obrigada. A gente se vê na próxima aula e outros conteúdos virão aí para ajudar vocês. Aqui estão as referências bibliográficas, conforme eu havia dito, dos 2 livros aí que estão disponíveis no roteiro de estudos. Eu estou me baseando no conteúdo deles, tá? Para fazer essas aulas para vocês. Então, se vocês conseguirem acessarem, tá aí as referências. Obrigado, abraços e até a próxima.